Hoje pode ser um daqueles dias que dividem completamente o futebol brasileiro. A convocação da seleção brasileira está prestes a ser anunciada e ela pode provocar uma das maiores discussões dos últimos anos, porque algumas perguntas estão no ar e ninguém parece ter uma resposta clara. Neymar deve voltar à seleção? Ou o ciclo dele com a camisa do Brasil já acabou? Os jovens como Endrick e Vitor Roque já estão prontos para assumir o protagonismo da seleção? Ou ainda é cedo para colocar tanta responsabilidade nas mãos deles? A verdade é que o técnico Carlo Ancelotti está prestes a tomar decisões que podem mudar completamente o futuro da seleção brasileira. E no vídeo de hoje a gente vai analisar exatamente isso: os nomes mais polêmicos dessa convocação, as escolhas que podem gerar debate e principalmente a grande dúvida que está dividindo torcedores. A seleção brasileira precisa de renovação ou ainda precisa da experiência dos jogadores mais antigos? Antes da gente continuar, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Império da Bola se você gosta de futebol, análise e debate de verdade. Aqui a gente fala de futebol sem filtro. Agora, vamos direto ao ponto. O primeiro nome que inevitavelmente gera discussão quando se fala em convocação da seleção brasileira é Neymar. O camisa 10 não joga pela seleção desde a grave lesão que sofreu em 2023. Desde então, muita coisa mudou. A seleção teve que aprender a jogar sem ele. Novos jogadores começaram a aparecer. E muitos torcedores começaram a se perguntar se o ciclo de Neymar com a camisa da seleção brasileira não chegou ao fim. Mas ao mesmo tempo existe outro argumento muito forte. Porque goste você ou não, Neymar ainda é um dos jogadores mais talentosos que o Brasil produziu nas últimas décadas. Ele é o segundo maior artilheiro da história da seleção. Ele decidiu inúmeros jogos importantes. E mesmo depois de tantas críticas ao longo da carreira, ainda existe quem diga que o Brasil joga melhor quando o Neymar está em campo. Então a pergunta começa exatamente aqui: a seleção brasileira joga melhor com Neymar ou sem Neymar? E essa dúvida fica ainda maior quando a gente olha para a nova geração que está surgindo. Enquanto o Neymar tenta recuperar espaço, jovens talentos começam a bater na porta da seleção. E o principal nome dessa nova geração é Endrick. O atacante vem sendo tratado como uma das maiores promessas do futebol brasileiro nos últimos anos. Mesmo muito jovem, ele já mostra personalidade, força física e faro de gol. E para muita gente ele representa exatamente aquilo que a seleção precisa: renovação. Mas Endrick não está sozinho nessa disputa. Outro nome que aparece forte é o de Vitor Roque. O atacante também tem características de centroavante moderno. É rápido, agressivo e tem muita presença de área. Além deles, ainda existe João Pedro, que vem fazendo uma temporada muito sólida no futebol europeu, e é justamente aí que surge um novo problema para a seleção. Pela primeira vez em muito tempo, o Brasil tem vários atacantes jovens disputando espaço, mas nenhum deles ainda se consolidou como titular absoluto na posição. Isso significa que a decisão de Carlo Ancelotti pode definir quem será o principal atacante do Brasil na próxima Copa do Mundo. E essa não é uma escolha simples, porque se ele apostar nos jovens e eles não corresponderem, a pressão vai ser enorme. Mas se ele continuar apostando nos nomes mais experientes, muita gente vai dizer que o Brasil está atrasando a renovação. E existe outro problema que pouca gente está comentando. Nos últimos anos, a seleção brasileira passou por muitas mudanças. Mudanças de treinador, mudanças de elenco, mudanças de estilo de jogo. E isso acabou criando um cenário de instabilidade. A seleção ainda parece estar procurando a sua identidade. Agora, Carlo Ancelotti chega com a missão de reorganizar tudo isso. E a expectativa é enorme. Porque ele é um treinador acostumado a lidar com grandes estrelas, acostumado a comandar vestiários cheios de ego e acostumado a vencer. Mas mesmo um técnico com a experiência de Ancelotti vai precisar tomar decisões difíceis, principalmente quando o assunto é Neymar, porque a convocação dele pode ser vista de duas formas completamente diferentes. Para alguns torcedores, seria o retorno do maior talento da geração. Para outros, seria apenas um sinal de que o Brasil ainda não conseguiu se reinventar. E é exatamente por isso que essa convocação está gerando tanta expectativa. Ela pode representar duas coisas: continuidade ou renovação, experiência ou juventude, passado ou futuro. E agora eu quero saber a sua opinião. Neymar ainda merece voltar à seleção brasileira? Ou já está na hora de a nova geração assumir o protagonismo de vez? Comenta aqui embaixo, eu quero ver muita opinião de vocês sobre esse debate. Até o próximo vídeo.